Olá, sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e o programa Energia em Debate de hoje conversa com Franklin Miguel. Ele é diretor-geral da Copel Mercado Livre. Tudo bem, Franklin? William, boa tarde. Muito obrigado aí por esse contato, muito obrigado por nos convidar para conversar sobre o Mercado Livre, sobre a Copel. É um assunto aí, dois assuntos, Copel e Mercado Livre, assuntos que para mim é um orgulho poder falar. Então, à sua disposição aí. Legal, Franklin. Bom, o setor de energia tem passado por inúmeras mudanças, especialmente na parte regulatória, o que talvez uma das mudanças mais relevantes, né, seja a redução dos níveis de carga para a entrada de consumidores no Mercado Livre. Como que vocês têm se preparado para isso? De fato, William, isso vem acontecer, vamos dizer assim, aquela onda de migração lá em 2017, por conta do realinhamento tarifário, Uhum. e agora esta nova onda de migração não é nem uma questão regulatória, né, mas dado que a tarifa aumentou significativamente nessas duas ocasiões, tanto lá atrás em 2017 quanto agora, né, as cargas pequenas elas estão indo naturalmente para o Mercado Livre, né? A carga grande já tinha ido há muito tempo, né? E agora é a vez da carga pequena, já aconteceu, esse é o segundo movimento aí de expansão da carga pequena. E daí a gente fala o seguinte, agora é um mercado não mais de atacado, realmente é um mercado de varejo, né? Nós estamos lidando aí com consumidores de porte de 0,1 megawatt médio, 0,2 megawatt médio, que é aquela conjunção de cargas, né? 4, 5 unidades consumidoras de um supermercado que dá lá 500 kW de demanda contratada. Quando você vai ver o consumo médio, é 0,1, 0,2. E daí a postura da companhia tem sido para a questão, né, orientada para a questão da digitalização, William. Não tem mais como a gente atuar, como a gente atuava lá em 2004, 2005, com um número de consumidores muito pequeno, consumidores livres, e com cargas grandes. Hoje, mudou completamente o perfil do consumidor, são consumidores de pequeno porte, consumidores que têm menos acesso à informação, né? Então, a gente precisa simplificar o mercado livre para esses consumidores, né, para os consumidores de pequeno porte, e para nós, a gente precisa digitalizar todos os nossos processos, porque a gente não consegue atendê-los da mesma forma que você atende uma carga grande. Você não tem as margens de comercialização, você sabe bem, são margens apertadas, né? Então, Uhum. a forma das companhias aí, das casas, conseguirem oferir um resultado bacana é o processo de digitalização dos seus processos, né? E aí a Copel tem trabalhado fortemente para isso, né? A gente vê muita comercializadora fazendo plataforma, enfim, buscando novos meios de atender esse cliente. Vocês têm feito alguma coisa nesse sentido? Sim. Sim, a gente está, no ano de 2019, a gente lançou aí um site que faz esse relacionamento com os nossos consumidores, né, com as próprias casas de comercialização, com os próprios geradores, então eles já têm aí um intercâmbio nosso com os nossos consumidores, com os agentes, de modo geral. Nós estamos agora com o processo de implantação de um CRM também dentro da companhia. Esse CRM vai poder interligar todo o contato do nosso sistema de gestão de contratos, com o nosso sistema SAP e com o próprio site. Então, a gente quer seguir desde o momento que o consumidor vai para o Mercado Livre, através dessas plataformas eletrônicas, né, do site, que seria a porta de entrada, até o momento onde o consumidor já está na Câmara de Comercialização ou embaixo da Copel como varejista, solicitando uma segunda fatura, né, uma segunda via de fatura, ou solicitando uma forma de faturamento diferente. Então, tudo isso a gente quer, ou a questão que é muito comum, né? Chega final do ano, os consumidores vêm nos demandar a tal da sazonalização da energia para o ano seguinte. Né? No passado a gente pegava isso numa planilha eletrônica, hoje não tem mais como fazer pelo volume de consumidores que a gente tem. Então, necessariamente, a gente precisa orientar os consumidores via plataforma, via site, né? E daí transfere essa responsabilidade até para eles, informar isso via plataforma para nós. Legal. Vocês recentemente fecharam um acordo com o Porto de Paranaguá para fornecimento de energia no Mercado Livre, Perfeito. etc. O que você pode falar para a gente sobre esse acordo? Uhum. Como que funciona?
William, o Porto de Paranaguá é uma empresa estatal aqui paranaense, né? Uhum. Então, para nós, a gente considera aqui, né, pela nossa legislação, pela legislação brasileira, um contrato entre partes relacionadas, né? Então, assim, a gente tem que tomar toda a cautela nesse tipo de contrato, porque em hipótese alguma o Porto pode pagar mais para a companhia, para a Copel, e da mesma forma a gente pode pagar, vender energia a preços diferenciados para o Porto. Então, o que eu posso dizer assim para o Porto ele, ao longo de um contrato de 5 anos, ele vai ter uma economia aí de aproximadamente 10 milhões de reais, se comparar com a tarifa do cativo. Tá? Nós ofertamos para o Porto uma condição de consumidor varejista, porque entendemos que o Porto, as 5 unidades do Porto que estão migrando para o Mercado Livre, não é o negócio dele é o negócio do Porto, né? Não a parte de energia, então jogamos ele para dentro como varejista, para simplificar esse processo, e isso a gente tem feito não só para o Porto, William, você sabe que a gente já tinha migrado um instituto de vacina aqui no Paraná, que é o tal do Tecpar, que também é uma empresa estatal que fabrica vacina dentro do estado do Paraná. Então foi a primeira empresa estatal que nós fizemos essa migração. Fizemos a migração, William, talvez não tenha repercutido na época, existe uma única Assembleia Legislativa de todos os estados que está no Mercado Livre. E essa Assembleia é a Assembleia do Estado do Paraná. A Assembleia, hoje, ela tem 2 unidades consumidoras no Mercado Livre, junto com a Copel, também na condição de varejista. E agora a gente tem uma empresa também, que é uma empresa de tecnologia dentro do estado do Paraná, onde tem muito data center, toda a parte tecnológica do estado do Paraná, ele processa ali dentro, a tal da empresa chamada Celepar. Também estamos migrando essa unidade consumidora para o Mercado Livre, também na condição varejista. O que a gente entendeu, né? As empresas estatais ou os órgãos de administração pública, é muito complexo para eles se tornar agente da CCE. E também não faz sentido, porque essas são cargas pequenas, né? Muito embora aí a gente está falando do Porto e desta Celepar, dessa empresa, são cargas até substancialmente grandes, mas a maior parte das empresas ou dos órgãos da administração pública são cargas pequenas. Então não faz sentido ir direto para o Mercado Livre como agente da CCE. Então todas essas unidades consumidoras, elas estão penduradas na Copel na condição de varejista, tá? O Porto são 5 unidades, se eu não me engano, eu não tenho assim em detalhe a megawatt médio, mas deve estar gerando em torno de 4, 5 mega médio, e a Celepar é 2 megawatt médio. Tá? O Porto só para você ter ideia do tamanho a gente fala assim que é difícil encontrar, né, mas ainda encontra, o Porto é atendido em energia convencional, e a Celepar também é energia convencional. Você vê que é difícil hoje, porque a maior parte das unidades consumidoras que vão para o Mercado Livre hoje em dia, devido ao porte, é energia incentivada. Nesse caso, não, eram unidades que poderiam já ter ido para o Mercado Livre, né? E só não foram aí pela questão da dificuldade de entendimento, e agora com essa possibilidade de ir para o Mercado Livre como varejista e embaixo de uma empresa como a Copel, que é uma empresa estatal, facilitou bastante. Mas daí as duas juntas dão mais 7 megawatts médios. Entendi. E quais são as apostas da Copel para crescer no Mercado Livre, né? No varejo, principalmente? Seriam esses órgãos públicos? Como vocês estão olhando? Não, a questão dos órgãos públicos aí, esse nicho que a gente atuou, foi especificamente algumas instituições dentro do estado do Paraná, que a gente tem muito conhecimento da questão, porque a gente tem que tomar cuidado muito com as questões de inadimplências e tal, né? Então, aqui a gente, nessa questão específica aqui, são clientes que a gente tem certeza absoluta com relação ao crédito. Mas a nossa aposta, William, são contratos, né, com consumidores de pequeno porte, consumidores de grande porte, ou seja, consumidores finais, e contratos de 3, 5 anos. É o que a gente tem essa preferência. Contratos de maior prazo, mas para consumidores finais, né? E energia, a gente entende da parte do suprimento, da nossa compra, a gente aposta muito nessas compras de longo prazo aí de eólicas, de fotovoltaicas, de empreendimentos de terceiro e também de empreendimentos próprios da própria companhia, né? Da própria geradora nossa. Entendi. Mudando um pouquinho de assunto, em janeiro a gente teve a entrada do PLD horário, né? Para as liquidações da CCE. Como você avalia esses quase 2 meses de operação desse novo modelo? Mudou alguma coisa para vocês? Bom, por enquanto, assim, o que acontece?
os contratos que a gente tinha legados, né, os contratos já firmados, eram a maior parte deles, nossos contratos com os consumidores, contratos flats. Então, agora, na primeira contabilização de janeiro, né, que está próximo aí a CCE liberar, nós vamos ter o primeiro impacto para o consumidor. Agora o consumidor vai saber que ele comprou um produto flat lá atrás, né, e ele, na verdade, agora ele vai ter a diferença de preço na madrugada, no horário de ponta, e pode ter um custo adicional para ele que ele não estava imaginando, né? O que nós fizemos com esta mudança do PLD horário? O nosso produto padrão, que era um produto flat, ele não é mais um produto padrão, agora a gente passa a ter produto com modulação pela carga como produto padrão, né? Agora, o grau de complexidade aumentou muito, porque antes a gente tinha aí basicamente 4 preços, né? Um preço para cada submercado e acabou. Agora a gente tem preços para cada submercado, e como a modulação varia muito de classe de consumidor para classe de consumidor, então para cada classe de consumidor a gente tem um preço também, além de ser por submercado, tem por classe. Então isso gerou mais complexidade na hora de precificar os produtos, né? Precificar, informar para os consumidores, né? Mas hoje o nosso padrão aí é produto com modulação. Entendi. Além do produto com modulação, vocês têm alguma outra coisa, ou alguma coisa em vista para lançar, Ed? O que a gente está avaliando, William, é fazer, talvez aí pensar em ter preços também por horário, por não hora a hora, mas por segmentos, né? Você tem um preço na madrugada no contrato e um preço num outro segmento, como se fosse ponta e fora ponta, mais ou menos como tinha no passado da distribuidora. Isso a gente está avaliando para ver se tem algum sentido para o consumidor. Qual que é a ideia? É dizer para ele o seguinte: olha, na madrugada você pode consumir à vontade, né? O preço vai ser mais favorável para você. No horário de ponta, se você der uma segurada, é bom para nós dois, né? Tanto para você quanto para nós aqui, comercializadora. Então, esse é um produto que a gente está avaliando, ver se faz sentido também, porque não adianta a gente ficar pensando, tem que ver se o mercado aceita, né? O que eu sempre falo assim, ó, a gente tem que sofisticar os produtos, né, de energia, os produtos financeiros, mas eles têm que ser muito pedagógicos para o outro lado, porque o outro lado, a gente tem cada vez mais um segmento de consumidor que é muito varejo, que tem muita dificuldade em entender essa sofisticação do Mercado Livre do jeito que é. Imagina a gente começar a ofertar produtos cada vez mais complexos, né? Então tem que sofisticar, mas com simplicidade, tá? Vocês já enxergaram algum tipo de mudança no perfil do consumidor migrando de um horário para o outro para aproveitar preço? Ou Ainda isso não? não. Não, ainda não, porque assim, o mês de janeiro, se você acompanhou aí o mês de janeiro, as diferenças não foram tão gritantes assim, né? A gente até tinha esse número na cabeça, agora não tem mais, mas se eu não me engano deu R$ 60 num determinado dia, mas assim, na maior parte do dia não teve tanta diferença entre o mínimo e o máximo do dia, né? Vamos ver aí, com o passar aí, principalmente quando chegar no período seco, né? O Nordeste, quando começar a ventar, que é o segundo semestre, deve ter uma variação maior entre o mínimo e o máximo. Talvez ali a gente possa ter identificar algum comportamento diferenciado. Por enquanto não, até porque eu havia lhe falado, né? Como a gente não contabilizou ainda e não passou essa conta para o consumidor, diz, olha, você tem que pagar a energia do teu contrato mais a contabilização da CCE. Ele não sentiu isso ainda. Talvez a hora que isso aparecer lá, ele possa aí, opa, o que está acontecendo aqui? Por que é isso? A hora que ele compreender isso, possa ter um sinal para ele, né? Entendi. Bom, em janeiro a gente teve também o início da operação de derivativos, né, no BBCE, enfim. Uhum. Vocês têm acompanhado isso? Como que vocês enxergam essa questão? Uhum. O que muda para Em janeiro a gente teve tanto a parte de derivativos, também tivemos aí a entrada acho que, né, não é propaganda, mas a B3 entrou também aí no segmento, fazendo o cadastro dos agentes também, né, outra plataforma aí para dar segurança de mercado. A gente está acompanhando, não fizemos nenhuma operação de derivativo ainda, William, estamos acompanhando junto lá na BBCE as operações, o que está acontecendo. Acho que hoje até ia ter um encontro sobre esse assunto, o pessoal está monitorando aí. E vamos ver, né? Porque eu acho que esse passo derivativo é um passo aí para um segundo momento aí a gente ter de fato aí uma bolsa de energia no Brasil, né? E do outro lado a gente também está acompanhando, também não deixamos aí de acompanhar essa evolução lá na B3, porque acho que hoje uma coisa que precisa ser resolvida no mercado, que aí a CCE tem trabalhado, a própria ANEEL aí, o próprio relator desse processo aí, o diretor Efraim, é a segurança de mercado.
né? A gente não pode mais ter surpresa na liquidação ou na contabilização, onde descobre-se que uma determinada empresa que registrou energia, o contrato depois caiu porque não aportou garantia. Então, isso cada vez mais se torna urgente no mercado, né, no mercado de energia, para que a gente tenha segurança nas operações. Travou. Você consegue voltar um pouquinho? Claro, claro. Eu estava dizendo o seguinte, que hoje, assim como tem a BBCE, né, a gente também está muito antenado aí, tá estudando, está avaliando, tem conversado também com a B3 para essa nova plataforma que a B3 lançou, né, porque a B3, de certa forma, está endereçando a questão da segurança de mercado, assim como a CCE, assim como a ANEEL, lá com o relator Infraim, estão muito preocupados com esse assunto, né. Hoje eu acho que eu diria assim, um dos gargalos aí que a gente precisa resolver no setor elétrico é a segurança de mercado. Volta e meia, né, talvez aí o setor até amadureceu, mas volta e meia aparece uma comercializadora que registra o contrato, não aporta a garantia financeira e o contrato acaba caindo lá na CCE e o comprador fica sabendo só depois que a energia não foi devidamente entregue, né? Ou às vezes alguma empresa que nem chega a registrar a energia na CCE porque o preço variou tanto e ela acabou ficando descapitalizada, não consegue entregar. Então, assim, eu acho que hoje um ponto de maior atenção que a gente precisa dar no setor, na parte de comercialização, é a segurança de mercado. Legal. Franklin, falando um pouquinho de hidrologia e preço de energia, enfim, nesse ano o período úmido tem apresentado volumes abaixo da média, né? Na verdade, no final do ano passado já estava chovendo pouco, a gente teve um início de período úmido bem ruim, né? Vamos dizer assim. E isso está fazendo com que os reservatórios permaneçam em níveis ainda muito baixos, né? Que afeta o preço no curto prazo. Qual a sua perspectiva para esse cenário no decorrer do ano? A gente vai ter um ano com preços mais altos ou a tendência a melhorar? Nós estamos acompanhando aquela questão se esse Laninha que está acontecendo agora, né, que está terminando, né, se ele realmente termina e a gente vai ter um El Ninho ou uma fase de neutralidade no segundo semestre, ou se esse Laninha permanece o ano inteiro. Né, e isso é fundamental, porque se o Laninha permanecer o ano inteiro, nós vamos ter um segundo semestre bastante ruim, tanto quanto foi o ano passado. Né, se isso permanecer. Aí você fala, como é que está isso? Né? Aí você, né, são várias simulações de vários institutos aí de meteorologia, e tem instituto que aponta que a fase fria acaba agora no segundo trimestre, ou seja, a partir do segundo semestre nós entraríamos num período de neutralidade ou até mesmo de El Ninho, e tem instituto que aposta ainda num prolongamento da fase fria. Tá? Então, agora, neste momento a gente está passando aí um momento de hidrologia até razoavelmente boa, né, porque o norte agora finalmente começou a responder, o norte e nordeste, né, isso era esperado, né, nessa fase de Laninha, a gente esperava que as chuvas iriam se concentrar na região norte e na região nordeste. Nós estávamos um pouco ansiosos porque isso não entrava, e agora, nesses últimos dias aí, nessa última semana principalmente, o norte respondeu bastante, o nordeste também respondeu bastante, e você já acompanha os preços, né, o preço do mês de março, por exemplo, que a gente chegou a negociar na ordem de 200, 220, hoje já estão na casa de 140. Né? Resposta do quê? Resposta da região norte, da hidrologia do norte e da hidrologia da região nordeste. Né? Agora, o segundo semestre é uma incógnita. Vamos aguardar aí para ver como é que isso se desenrola em relação ao aquecimento do Pacífico, né? Se nós vamos ter uma fase fria ou uma fase quente. Legal. E para março, como que você enxerga o cenário de preços? Acho que março, assim, pelo que a gente tem acompanhado, o norte vai realmente determinar preços na ordem aí de 140, 150 reais, talvez suba um pouco em função quando você vai para o PLD horário, sempre tem uma pequena elevação do modelo lá do D100 em relação ao que sai no Decomp, né? Mas a gente está estimando aí nessa faixa de preço entre 140, no máximo aí 150 no diário aí, né? A expectativa nossa é uma abertura agora no PMO, uma abertura não mais aí de 140, e nas próximas semanas ele tende a subir um pouco, mas estabiliza aí na ordem de 150 aí. Não estamos vendo aí grande chance de ter preços altos.
muito por conta dessa resposta da região norte e nordeste, né? Existe uma expectativa ainda, né, segundo os meteorologistas, a gente roda aí os modelos e conversa com os meteorologistas toda semana, uma expectativa de uma chuva também na região sul. Se isso acontecer, o sudeste acaba ficando aliviado, né, porque daí ele para de entregar para o sul, né, o nordeste e o norte ele já não Uhum. estava, né? Então daí pode ser que o preço da região, do preço de março realmente fique bem baixo mesmo. Legal. Bom, quando a gente fala de preço, uma das variáveis aí mais importantes também é a carga, né? Que do ano passado foi bastante impactada por conta da pandemia, né? Fechamento de comércio, dificuldade para a indústria, para outros setores produtivos atuarem. Enfim, esse ano a gente começa o ano, apesar da vacinação, mas ainda com uma elevação de casos, uma situação um pouco incógnita, né, em relação a como a pandemia vai se desenvolver. Vocês têm sentido alguma variação na carga? Uhum. Qual que é a sua expectativa também para isso no decorrer dos próximos meses? O período ali acentuado do Covid mesmo, quando foi decretado o isolamento social, lá em 2020, né, nos meses de abril, maio, ali a maior parte, né, boa parte dos nossos consumidores, eles consumiram lá pelo take mínimo, alguns abaixo ainda do montante mínimo contratado. Já no segundo semestre, isso aos poucos, a maior parte dos consumidores, o consumo voltou a ficar dentro da faixa contratada, e no último trimestre do ano de 20, alguns até estavam comprando mais energia. Isso depende muito do segmento. Nós temos na nossa carteira muito agronegócio. O agronegócio ele demandou muita energia, mesmo na época do Covid, e o segundo semestre mesmo foi impressionante o quanto que eles demandaram. Agora, para o ano de 21, que a gente. Nós tivemos aí uma carga elevada no terceiro janeiro e também no último trimestre Uhum. do ano, em função da temperatura, né? A temperatura agora para o mês de fevereiro ela não tem se mantido tão acima da média, então a carga também não tem ficado tão alta assim, mas dentro dos nossos consumidores, do nosso portfólio aqui, eu diria que a maior parte está dentro da banda de consumo, né? São poucos os consumidores que estão abaixo da banda de consumo. Entendi. Em geral, como que você vê, caso essa situação, como que eu posso dizer, caso a situação se agrave, o mercado está mais protegido, mais preparado para enfrentar um problema como o do ano passado? Como que É, você enxerga isso? William, no momento do Covid, nós tivemos que fazer muita negociação com o consumidor para dar o fôlego. Dois tipos de negociação, basicamente. Algumas foi até de financiamento de fatura, porque o consumidor consumiu, mas os seus clientes não pagaram 100%, né, o seu negócio, e eles estavam sem caixa para pagar, apesar de ter consumido o contrato, sem caixa para pagar a fatura 100%. Então, ali a gente teve que fazer muita negociação de pagamento de fatura, e em alguns, e outro tipo de negociação que a gente fez bastante são os consumidores que consumiram abaixo do montante mínimo. Nós tivemos que fazer aquela recompra da energia deles, né? E nessa recompra, como o preço do mercado estava abaixo do preço do contrato, a gente fez um financiamento dessa diferença de preço para eles. Então, fizemos essas duas situações. Tivemos, eu acho que, um bom sucesso, porque a quantidade de casos que foram judicializados, né, foram muito pouco com a nossa carteira. A gente tem aí hoje 2,3, lá no final do ano a gente estava com 1,3 giga, então eu diria assim que nós tivemos aí 4 ou 5 casos que foram judicializados e a gente não chegou a um bom termo ainda, né? Estamos aí ainda conversando com o consumidor. Se nós tivermos agora uma terceira onda, uma outra situação de isolamento social grave que faz com que pare a economia novamente e tal, a gente vai ter que sentar com esses consumidores e fazer novamente uma negociação desse tipo, dar fôlego para os consumidores, né? Eu acredito que o mercado entendeu. Eu acho que nessa parte aí nós tivemos também um amadurecimento do judiciário, porque o judiciário também teve que enfrentar esse problema deferindo liminar ou negando liminar, e é um problema complexo, né, para eles, tanto na parte lá da distribuidora, com relação àquela contratação da demanda mínima, quanto na parte do Mercado Livre com relação ao montante de energia contratado mínimo. Eu acho que a sensibilidade que a gente tem aqui é que houve uma evolução do entendimento judiciário em relação aos contratos, em relação ao funcionamento do mercado, tanto é que a maior parte aí, nós tivemos
diversas decisões, né? Algumas decisões do tipo, o próprio judiciário devolvendo para nós, para as partes, falando, olha, vocês precisam sentar e negociar. Eu não vou arbitrar esse negócio. Vocês precisam negociar, né? E teve decisões que o judiciário falou, não, o consumidor você vai ter que pagar o consumo mínimo e pronto, é o que está no contrato. E tem decisões onde liminarmente o judiciário falou, não, Copel, você fatura por enquanto aí o medido, depois a gente resolve lá na frente se isso é uma situação de caso fortuito, força maior. Então, eu acredito que numa segunda situação desse tipo, o judiciário está mais maduro para enfrentar o problema e as empresas também, os clientes e as companhias também. Em relação à vacinação, né, vocês veem ela como uma luz no fim do túnel? Você acha que a solução para o problema vem num prazo mais longo, mais curto? Como que você enxerga? É. Olha, eu acho que, sem dúvida, a vacinação é vital, é necessária e vital aí para a gente retomar a economia, né? Então, quanto antes isso acontecer, acho que para a economia é uma salvação, né? Não tem como a gente negar esse fato, né? Negar a doença, negar a própria vacina que pelo menos imunizaria a população, né? Então, acreditamos sim ela como uma salvação da economia aí para a retomada. Legal. Franklin, vocês abriram uma chamada pública, né, nos últimos dias para contratação de energia incentivada. O Uhum. que vocês esperam dessa chamada? O que você poderia falar para a gente? Tá. O que esse modelo de contratação de longo prazo, por meio de chamadas públicas de novos empreendimentos, foi um modelo que a gente praticamente aí a gente conversou muito com a CEMIG foi precursora disso aí, pegamos essa ideia da CEMIG, fizemos alguns ajustes que a gente entendeu para aperfeiçoar, fizemos isso em 2019, com muito sucesso, fizemos, acho que foram 3 etapas em 2019, 2020 mais 2 etapas, e agora em 2021 estamos voltando com isso. Qual que é a ideia? Primeiro é o seguinte, enquanto o modelo regulatório, a obrigação foi só atender o lastro de energia, né? Não tem aquela separação de lastro de energia, basta você chegar no final de mês e o somatório de contrato de venda tem que ser igual ao somatório de contrato de compra, né? Então, a gente entende que esse modelo, comprar energia incentivada de fontes eólicas e fontes solar, elas são muito mais competitivas, né, apesar de ela não ter a questão da despachabilidade e tal, mas elas atendem perfeitamente o modelo regulatório atual. Então, nós estamos fazendo um edital para comprar solar e eólica. E por que solar e eólica? Por que não pode ser outro empreendimento? Porque os dois empreendimentos são os mais competitivos hoje no Brasil. E por que a gente está retomando com isso? A medida provisória 998, ela deu um sinal muito claro aí, né, que vai acabar com o desconto do FIO para os novos empreendimentos, para as novas outorgas, 12 meses após a publicação da sanção do presidente, né? Então, a nossa expectativa é que o valor do FIO, né, o desconto do FIO, ele deve ter um valor, né, incrementado aí negociado no mercado muito grande por conta da escassez desse produto, né? Então, quanto mais você tiver esse produto na mão, mais valorizado vai ser a tua energia. Então, por isso que a gente está fazendo essa chamada pública. E nós estamos inovando aí, William, nessa chamada, porque a Uhum. gente comprava assim, a gente comprava as usinas eólicas, a gente comprava uma curva flat, e as usinas solares, a gente pegava a modulação da solar, porque ela gera mais quando você tem aí o pico da carga, né? A carga líquida é maior, né? O preço horário é maior. Então era assim que a gente estava comprando. Aí nós fizemos um estudo aqui de longo prazo, né? Esses contratos são tudo contratos de 15 anos, né? Fizemos contratos já de 12 anos, de 15, de 20, agora nessa última chamada é 15 anos. Então fizemos um estudo aí de longo prazo junto com uma consultoria, onde nós identificamos o seguinte: Uhum. no longo prazo vai entrar muita fonte solar na nossa matriz elétrica, né? E a fonte solar, Uhum. ela vai deslocar a ponta do sistema, a ponta líquida, né, ou a carga líquida do sistema, vai deixar de ser ali no horário das 2, das 4 horas, porque ali vai entrar muita solar, né? Então, com isso, o nosso produto passou a ser diferenciado. A gente compra a modulação da solar, compra a curva de geração da solar nos primeiros anos. Após alguns anos de contrato, a gente transforma o contrato em flat. E a eólica a gente faz o contrário. Eólica a gente compra flat no início, e após alguns anos de contrato, a gente passa a comprar a curva do gerador,
né, justamente para acompanhar essa mudança da matriz elétrica nacional, que no longo prazo vai entrar muita solar e vai ter naturalmente deslocamento do horário de ponta, e naturalmente o PLD horário vai ter outro comportamento em relação à situação atual. Entendi. Bom, Franklin, estamos chegando ao final de mais um programa Energia em Debate. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado. Bom, o programa Energia em Debate fica por aqui e nos encontramos novamente em março. Até lá. Valeu, William, um abraço a vocês, a todos aí.